Fala rapaziada, Pedrão Fute aqui e hoje para falar de seleção brasileira, que venceu o Equador por 1-0 na 7ª rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo. Mais uma atuação que não convence apesar da vitória. E tem muita coisa para falar, tá? Antes de tudo, já se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, porque a meta ainda é chegar aos 100 mil inscritos este ano, e eu conto com vocês. Mas vamos ao que interessa. O Dorival ele me assusta e me incomoda desde a escalação inicial, tá? Entramos com Alisson no gol, na zaga, Gabriel Magalhães e Marquinhos, uma substituição normal, né, do Marquinhos pelo Militão, que acabou se machucando, até aí tudo certo. Nas laterais, Danilo pelo lado direito, o Arana do lado esquerdo. Não compreendo o Guilherme Arana nesse esquema do Dorival. A melhor coisa que se pode tirar do Guilherme Arana é o seu poderio ofensivo, algo pouquíssimo utilizado nessa seleção, porque aquele espaço na ponta esquerda é ocupado pelo Vinícius Júnior, considerando o esquema do Dorival, às vezes até pelo Rodrigo. Então, faz nenhum sentido para mim que um lateral ofensivo faça parte dessa equipe, mas tudo certo. Vamos para o meio-campo, o André no lugar do João Gomes, né, que tinha sido titular na Copa América. O André jogou bem, acho que é um volante construtor, tem uma muito boa saída de bola, visão, consegue ser combativo defensivamente também, tudo certo. Continuando o meio-campo, Bruno Guimarães não fez uma boa Copa América, não vinha bem pela seleção. No Newcastle essa temporada já começou melhor, mas mesmo assim tem que ser o titular, né? Ainda mais que o substituto era o Gerson, voltando à seleção, não acho que há debate. Mais avançado, o Paquetá. Aí sim, eu acho que não deveria ser esse homem mais avançado. Talvez ele no lugar do Bruno Guimarães, né? E o Rodrigo como esse meio-campo mais ofensivo. E eu imagino que essa será a ideia do Dorival, né? Que lembremos, convocou o Rodrigo como um meio-campista e não como um atacante. Indo para o ataque, Vinícius Júnior pela esquerda, supostamente. Pela esquerda, mas, né? E Rodrigo de falso 9, assim, falso 9, só para usar o termo mesmo, né? Porque não jogou como falso 9. E pelo lado direito, o Luiz Guilherme. Eu vou retornar nessa escalação antes, tá? Depois, tá? Vou falar do jogo primeiro. Primeiro tempo ok, assim. Eu vi várias pessoas falando um primeiro tempo bom e um segundo tempo ruim. Não, primeiro tempo ok. Fez o que dava, o gol do Rodrigo é um dos raros lances que talvez o que existe na cabeça do Dorival para essa equipe tenha funcionado. Ele realmente faz um papel ali de vir receber aquela bola do Paquetá, tem um pouco de sorte na finalização, é verdade. E só reiterando, eu acho que o problema aqui é tático, tá? Não individual. O Rodrigo está fazendo o que o que mandaram ele fazer, né? O que o Dorival pede para que ele faça. Então a crítica não é ao Rodrigo, especificamente. Mas que fez o gol, contou com um pouco de sorte ali, mas a sorte é amiga de quem tem coragem, né? E o Rodrigo conseguiu, através da sua coragem, enfim, do chute de fora da área, abrir o placar. O segundo tempo é uma tristeza, assim, o Brasil é um nada ofensivamente, linhas muito afastadas, passou muito perto de tomar o gol do Equador, e aí eu não entendo, cara. Segundo tempo muito ruim mesmo. E as mexidas do Dorival, pior ainda. Sim, todas as mexidas do Dorival são apenas são as substituições do Dorival são literais, elas são substituições mesmo. Ele vê que o time, assim, eu imagino que ele tenha visto que o time não estava funcionando e as mudanças apenas substituem. Ele tira o Luiz Henrique e coloca o Estevão. Ele tira o Paquetá e coloca o Lucas. Tira o André e coloca o João Gomes. Exercem o mesmo papel, praticamente da mesma forma. Dá a impressão, esse tipo de substituição é para times que estão desempenhando e performando bem. Quando um time taticamente funciona, faz sentido que as suas substituições sejam realmente substitutivas, né? É como se você tivesse ali num pit stop de Fórmula 1, você troca um pneu por outro que está zero, né? Praticamente se troca pulmões quando você tem um time que funciona taticamente. Quando você não tem um time que funciona taticamente, que é o caso da seleção brasileira, você precisa mudar funções e não apenas um jogador. Dorival não fez isso em nenhum momento. O maior erro para mim, um crime, o Endrick no banco. E assim, ele erra tanto, ele errou tanto, que nem ele fez todo um movimento, toda uma arquitetura para não colocar o Endrick de titular,
E eu não tô. Isso aqui não é uma teoria da conspiração, tá? Não tô aqui insinuando que o Dorival não goste do Endrick, ou que ele tem. Não, nada disso. É técnico com jogador mesmo. Não tô fazendo nenhuma loucura aqui, não. Só acho que o Dorival errou e tem errado taticamente, tecnicamente, como um técnico mesmo, como um treinador. E esse é o maior erro dele para mim. Ele não coloca o Endrick de titular, que seria o substituto natural do Pedro, considerando que o Pedro seria titular, tá? Que é o que eu imagino. Afinal de contas, o Endrick tá no banco, né? Então eu imagino que o Pedro seria o titular dessa equipe do Dorival. Beleza, tem os meus questionamentos em relação ao Pedro ser titular e o Endrick não, mas eu entendo. Discordar não é deixar de entender. Eu discordo, mas eu entendo. Tudo certo. O Pedro sai, o Pedro é cortado. Naturalmente, seria o Endrick que ocuparia aquela posição e todas as outras continuariam iguais, correto? Por exemplo, o Paquetá no lugar do Bruno Guimarães, trazendo toda aquela mobilidade, e ele entrega o que o Bruno Guimarães entrega hoje na seleção, o Paquetá entrega. Só que ele está entregando o avançado, numa posição que não é a dele. Ele tem que ser mais recuado. E eu acho que era isso que o Dorival faria, colocar o Paquetá no lugar do Bruno Guimarães, para deixar o Rodrigo como esse meia mais ofensivo, porque lembremos, o Rodrigo foi convocado como um meia e não como um atacante. Isso é importante ser lembrado. E usar o Rodrigo como um camisa 10, e aí sim o Pedro, o Endrick, quem quer que fosse no centro do ataque, o Vinícius Júnior pela esquerda e alguém pela direita, que fosse o Luiz Henrique. Mas não, cara. Aí ele não coloca o Endrick, pega o Rodrigo, que ele mesmo convocou de meio atacante, e coloca de falso 9, coloca no centro do ataque, ensaiando ali. Eu vou falar que é ensaiar, tá? Uma alternância com o Vinícius Júnior entre a ponta esquerda e o centro do ataque. Algo que não funciona. Não funcionou na Copa América e não funcionou hoje. Assim, em alguns momentos existe até uma justificativa de alguns comentaristas e do próprio Dorival, como se o Endrick e o Rodrigo, como se o Rodrigo e o Vinícius Júnior fizessem esse papel no Real Madrid. Isso é uma mentira. O Vinícius Júnior, na temporada passada, e o Rodrigo, não fizeram esse papel de jogar de costas para a marcação. Eles jogavam como dois atacantes, sim, mas vindo em profundidade, saindo em profusão do lado do campo para receber essas bolas em profundidade. Em nenhum momento o Rodrigo e o Vinícius Júnior na temporada passada ficavam de costas, como várias vezes ficaram hoje, de costas para a marcação, para receber, girar e tentar fazer o gol. Assim, não faz o menor sentido. O menor sentido. E aí tudo bem, ele errou com o Endrick de não entrar com o Endrick de titular, e eu achei que era óbvio, claro e evidente que ele faria isso no segundo tempo. E ele não fez. Ele não fez. Ele não colocou o Endrick. A seleção claramente precisando de uma referência ofensiva. O Vinícius claramente joga meio que perdido desse jeito, né? Ficando ali entre o meio e o lado do ataque. O Rodrigo, coitado, corre e se movimenta tanto, sem necessidade, que se tivesse ali um centroavante, um homem, um atacante pelo meio, faria todo sentido. E é isso que eu não entendo. O Dorival em todos os seus clubes, no São Paulo, por exemplo, que taticamente essa seleção se parece muito com o que ele fazia no São Paulo, tinha um centroavante, tinha o Caleri. Qual é o problema de usar o Endrick como esse atacante central? Assim, eu caí no papo durante a Copa América que o Dorival estava sendo prudente com o Endrick, que vamos ter calma, é um menino muito jovem ainda, tem muito tempo de seleção. Hoje ele colocou o Luiz Henrique, o estreante Luiz Henrique, pelo lado direito. E assim, jogou o cara na fogueira, tá? Então, eu não acredito mais nesse papo do Dorival de temos que ser prudentes, temos que ter calma com esses jogadores. Não colocar o Endrick hoje foi um erro, um erro. A seleção venceu, ótimo, acho que era o principal objetivo mesmo, que vencesse. Já eram 4 partidas sem vitória nas eliminatórias da Copa. Acho que melhora o ânimo, melhora o clima e melhora a pressão. Mas o desempenho é triste, é desanimador, é quase horroroso. Quase horroroso. Se o Equador fosse um pouquinho melhor, o empate ou até uma derrota seriam assim, completamente compreensíveis hoje. Vamos ver o que acontece na partida contra o Paraguai, que é um time mais fraco, mais frágil, e vamos ver se o Dorival, que aparentemente não entendeu os erros da Copa América, entende os erros cometidos hoje. Hoje, no caso, ontem. É isso, meu povo.
Deixa aqui nos comentários se você concorda, se você discorda, o que você achou da seleção brasileira nessa partida. E é isso. Até a próxima. Fui. Tchau.